Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite a edição será especial. Estamos na edição número 100 do nosso programa e temos o prazer e a honra de ter um convidado especial aqui nos estúdios da BMC, o primeiro convidado do BMC Talks, o ex-governador de São Paulo, ex-prefeito e co-chairman, fundador do LEAD, João Dória. Muito boa noite, governador. É um prazer tê-lo conosco mais uma vez nesse Talks tão especial. Muito obrigado. Parabéns pelos 100 programas. Eu que estive aqui no primeiro programa, fico feliz de ver a longevidade e o sucesso que vocês vêm tendo ao longo desses meses. Então, sucesso. Daqui a pouquinho vamos estar celebrando 200 programas no ar e assim por diante. E o chamaremos novamente sem dúvida. Sucesso também graças aos nossos convidados que nos prestigiam. E hoje também, em ocasião do nosso Talks número 100, temos também a nossa Isa Takaki, nossa repórter aqui da BMC, que vai conduzir comigo o papo com o ex-governador João Dória. Isa, muito boa noite. É um prazer tê-la conosco aqui no nosso Talks. Boa noite, prazer e parabéns pelo programa número 100. Vamos lá, governador. O LEAD vai realizar nesta semana o seu 22º Fórum Empresarial lá no Rio de Janeiro. Já estão confirmadas centenas de personalidades do mundo político, da economia, da cultura também do Brasil. Eu queria mostrar também o logo dessa iniciativa. Vai ser no Rio de Janeiro, no Hotel Fairmont. A primeira pergunta que lhe faço é: o que representa esse fórum empresarial? Qual que é a mensagem? Qual que é o objetivo desse 22º Fórum lá do Rio de Janeiro? Caute, é um grande debate sobre os temas brasileiros, os temas econômicos do país. Nós não vamos discutir ali política, mas sim economia. Como o Brasil pode avançar, Isa, como o Brasil pode crescer, quais são os pontos, vamos dizer, mais nevrálgicos para permitir um crescimento melhor e mais consistente do país, na geração de empregos e na geração de prosperidade. Aí sim você tem o fator social, o impacto social disso no país. Serão mais de 270 empresários de todas as regiões do país. Temos a presença de 11 governadores de estado, também de todas as regiões do país, 3 ministros, representantes do Legislativo, senadores, deputados e também do Judiciário. Ou seja, um amplo debate democrático, mas tendo como causa o Brasil e como o Brasil pode ser um país melhor. Antes de passar para isso, eu só queria pegar um gancho quando o senhor falou que vão ter governadores, membros do Legislativo, do Judiciário, empresários. Quanto é importante a articulação, a comunicação também, o diálogo entre o mundo político, o mundo judiciário e o mundo empresarial para o sucesso de um sistema país como o Brasil? Isso é democracia. Democracia, você não pode prescindir do diálogo. E o diálogo tem que ser amplo. Você tem que conversar com a sociedade civil e também com os entes governamentais. Não apenas o poder executivo, mas também o poder legislativo e o poder judiciário. Isso é democracia. Democracia não pressupõe poderes isolados, e sim poderes integrados, com as suas autonomias, com as suas identidades, mas sempre pautados pelo diálogo. Isa. Olha, é bem impressionante o número de pessoas que vocês conseguem reunir no mesmo evento, né? Tanto nomes importantes da política e da economia. Serão quantas pessoas, quantos speakers, né? Quantas pessoas que vão falar no evento? São 36 speakers, como a gente chama, palestrantes, conferencistas. É um público em cerca de 300 pessoas que estarão lá presencialmente no Hotel Fairmont, no Rio de Janeiro, dias 15 e 16 de agosto. E como temos transmissão ao vivo pela TV LEAD, teremos entre 10 a 15 mil pessoas acompanhando ao vivo, remotamente, os debates que estarão sendo estabelecidos no 23º Fórum Empresarial no Rio de Janeiro. E podemos dar algum spoiler sobre o que o senhor acha serão os temas mais tratados? Reforma tributária, eventual reforma administrativa, eleições esse ano, de 2026. Qual que será o tema, ou os temas que o senhor acha que serão mais tratados entre os speakers e os participantes empresários, né, que participarão desse evento? Caute, os temas serão econômicos. Nós não vamos discutir a eleição, não vamos discutir nenhum tema político. É fora do escopo do LEAD, inclusive, debates dessa natureza. Mas óleo e gás, energias renováveis, sustentabilidade, desenvolvimento econômico regionalizado, a pauta também do agronegócio, são temas que serão abordados durante o evento. Um destaque que eu posso apresentar é a primeira conferência pública, depois de muitos anos, do Eike Batista, que já foi o homem mais rico da América Latina, foi um protagonista
econômico significativo, uma década atrás, por circunstâncias deixou essa posição e agora gradualmente está reconstruindo a sua vida empresarial. Então ele foi convidado para falar no painel que trata de óleo e gás, que é um tema que ele conhece profundamente, então ele estará lá. É um fato novo, porque muitas pessoas vão ter curiosidade de conhecer o Eike Batista depois de todas as circunstâncias que ele viveu. Pois é, podemos dizer então que vai ser o momento do Eike is back no Lead 2023 ou somente vai ser um papo informal com empresários que participam? Não, ele é conferencista, não sei se será tão informal assim, mas é um fato interessante. Entre vários desses 36 conferencistas, ele é um deles. Então, eu apenas destaquei porque é uma curiosidade. O Eike atrai muito interesse, inclusive nas redes sociais, nós já percebemos, ao anunciar o nome dele, houve uma quantidade enorme de pessoas que mencionaram e se inscreveram para acompanhar pela TV Lead. Acho que parte dessa boa audiência, em torno de 10 a 15 mil espectadores, se deve ao Eike Batista. Com certeza será um papo muito interessante. Isa? Até pelo tema, né? O tema em alta. Olha, a gente estava falando em relação a esses debates que são importantes acontecerem, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Mas o quanto de fato se torna efetivo esses debates? Eu participei de uma conferência de vocês que era sobre reforma tributária no setor imobiliário. E ali tinha um deputado que ficou sabendo de uma demanda do setor imobiliário que não sabia e ia levar para o Haddad. O quanto de fato isso acontece, se torna efetiva essas discussões? É interessante a sua pergunta, Isa. Por isso é que o universo dos eventos do Lead, ele é plural. Nós temos parlamentares, temos desembargadores, temos representantes do Poder Executivo, municipal, estadual e federal, e a sociedade civil através do setor produtivo. De novo, é sempre o diálogo que constrói. Eu estava lá, eu acompanhei isso também. Esse deputado federal, que aliás já foi ministro de Estado, ficou bem impressionado com o debate e, de fato, levou ao ministro Haddad algumas impressões extraídas daquele encontro de maneira positiva. Não foi a visão negativa, nem a visão do contraditório, mas sim da concordância. Essa é a vantagem de você debater. Alguém pode perguntar, mas qual é a utilidade de se fazer encontros, debates, convenções, congressos, conferências, summits? Essa é a importância, não só o valor do debate democrático, como também o que você extrai dele de maneira prática para impactar positivamente a vida das pessoas, né? Além disso, é interessante esse ponto, porque além de debater, de trocar ideias, de se informar também sobre as demandas dos setores, tem também uma questão de ter o pulso da economia do Brasil. São centenas, milhares de empresas que são associadas ao Lead. Então, vocês conseguem ter uma visão muito clara de como está o humor do empresariado brasileiro. Então, a pergunta que lhe faço é, na sua opinião, agora em agosto de 24, como está o humor do empresariado brasileiro que participa, que se envolve nos eventos do Lead? Primeiro, para ratificar corretamente a sua observação, de milhares, você não exagerou. Nós temos mais de 2.300 empresas filiadas ao Lead, mais de 4.500 empresários e empresárias também filiados ao Lead. E quando nós, ao realizarmos eventos, você consegue ter uma temperatura mais precisa, vamos chamar assim, do setor produtivo em relação ao país. Neste momento, Cautiz, há uma preocupação. Não há um afastamento, nenhuma dúvida em relação ao governo, mas uma preocupação nesse momento do setor empresarial, que gostaria de não estar dentro da faixa da preocupação, e sim na faixa de adesão ao desenvolvimento e a concordância com o desenvolvimento econômico, coisa que ainda não houve. Então, há um sentimento, por exemplo, Isa, de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, trilha por um caminho bom, do ponto de vista de compreender as necessidades econômicas, entender que o governo, do ponto de vista de gestor do dinheiro público, não pode gastar mais do que arrecada. Por outro lado, há uma visão de que há integrantes do governo com um poder de mando importante que acham que o importante é gastar, não importa se mais do que se arrecada. Isso provoca inflação, isso provoca um descontrole econômico no país e altos riscos, principalmente de você tendo o descontrole econômico, você impulsiona a inflação. E a inflação é inimiga do emprego, inimiga da prosperidade. Ela é uma falsa realidade. É uma prosperidade momentânea, mas que depois tem um preço muito grande. Quem paga isso são os mais pobres, são os desempregados, são as pessoas que estão, vamos dizer, mais dentro de uma faixa de sofrimento
socioeconômica. Então, nós estamos num momento de cautela, há uma preocupação do setor empresarial, nós estamos num período eleitoral, o resultado das eleições municipais podem influenciar o aspecto econômico, há dúvidas se haverá, vamos dizer, uma vitória do atual governo na sua capilaridade nos municípios, sejam as capitais dos estados, sejam os municípios brasileiros. O Brasil tem mais de 5 mil, quase 6 mil municípios. Então, as eleições municipais vão, de certa maneira, também dar o tom daquilo que poderá acontecer em 2025 e 2026. Mas só para resumir, desculpa, só para resumir, em uma preocupação, a maior preocupação que hoje o empresariado que é filiado ao LEAD tem, que é a maior queixa, o maior ponto de discussão, em uma palavra, em uma preocupação, qual que o senhor indicaria? Insegurança jurídica. Esse é o principal, não é o único, mas é o principal. Insegurança jurídica é a inobservância às regras. Quer dizer, as regras que estão colocadas serão mantidas, porque muitas manifestações que são feitas pelo Palácio do Planalto indicam que elas podem ser rompidas, podem ser modificadas. Isso é terrível para a previsibilidade no setor privado, tanto para empresas brasileiras, investidores nacionais, quanto e especialmente para investidores internacionais. Esse é o principal ponto de dúvida. Há outros também, reforma tributária, o controle inflacionário, o respeito à independência do Banco Central, são pontos que devem ser colocados, vamos dizer, dentro de uma faixa de atenção nos próximos meses aqui no Brasil. Agora, ainda como espectadora, né, do evento, quando a gente vai cobrir, o último, justamente sobre insegurança jurídica, que eu participei com o ministro Alexandre de Moraes. A minha dúvida é o seguinte, existe essa demanda do setor empresarial, né, dessa insegurança jurídica em vários setores, porém, quando a gente chega ali para o debate com quem é dono da caneta, o discurso é diferente, é um discurso diferente do empresariado, né? Um rebate ali para o outro. Não, mas a culpa é do empresário, a culpa é do STF. E a mídia também passa uma outra comunicação. São três pontos, né? O empresário, a instituição e a mídia. Como esse tipo de debate consegue esclarecer isso? Ou o que falta ainda para que tenha uma comunicação única e as pessoas consigam realmente resolver, assim como da reforma tributária, né, que eles conseguiram levar para o Haddad, em relação à segurança jurídica, parece que está caminhando. Bom, Isa, apenas para esclarecer, o setor produtivo não formula leis e nem pratica leis. Quem formula leis é o Legislativo. E após a sua aprovação, quem as pratica é o Poder Executivo, federal, estadual ou municipal. Os empresários e a sociedade civil obedecem às leis, então eles não são formuladores. Podem, obviamente, contribuir no debate, podem ajudar a melhorar a qualidade daquilo que vai ser discutido no âmbito do Congresso Nacional, ou de uma Assembleia Legislativa, ou de uma Câmara Municipal. Mas tem recorrido muito ao STF, né, quando não consegue. E ainda tem o fator também do Judiciário. Em algumas circunstâncias, o recurso pode ir ao Judiciário, sobretudo ao Supremo Tribunal Federal. Mas é neste plano, não é o setor produtivo que delibera sobre isso, sim o governo. Por isso a importância do papel do governo na indução do crescimento e na redução da pobreza. Mas, também pegando o gancho da pergunta da Isa, porque a insegurança jurídica vem de fato do governo, que muitas vezes muda leis, baixa portarias, muda até articulações sobre alguns aspectos, especialmente econômicos, cria impostos via medida provisória, a gente viu muito isso ano passado, impostos que acabam caducando, não passam pelo Congresso, mas parte da insegurança jurídica, e aí a crítica que vem de parte do empresariado, vem do próprio judiciário, que muitas vezes revê seus entendimentos. O Supremo Tribunal Federal também, por exemplo, reveu o entendimento e começou a cobrar impostos desde 2007, né, a CSLL. O senhor acha que também temos um problema no judiciário, que falta um certo, vamos dizer, autocontrole ou contenção de algumas visões tão divergentes que acabam modificando até a lei, ou entendimentos tão importantes como esses que a gente está falando? Caute, o judiciário cumpre o seu papel. Vamos lembrar que o Brasil viveu um período de altíssima turbulência nos últimos anos no governo anterior e nesta passagem de governo, o governo anterior para o governo atual. No governo anterior houve um desrespeito quase que absoluto às normas, à legislação, à Constituição, o afrontamento da Constituição brasileira. Aqui não estou falando do ponto de vista político, mas de atitudes. Então, a reação
do Supremo foi fazer a defesa constitucional. E a reação da sociedade civil ou dos que se sentiram maculados, machucados, atingidos por medidas do Poder Executivo, nesse caso federal, foi recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Isso empoderou os ministros do Supremo, os 11 ministros do Supremo, de uma maneira nunca antes vista historicamente no país. Um pouco diferente agora no atual governo, mas mesmo assim também em circunstâncias onde a tentativa de se violentar regras, leis e medidas que já estavam aprovadas pelo próprio Congresso, qual é o recurso? Supremo Tribunal Federal. Então, essa situação binária do Brasil acaba colocando o Supremo Tribunal Federal, que é a principal corte, a Corte Suprema do país, numa posição de ser o poder decisório de coisas que não seriam necessários, não haveria necessidade que isso fosse até o Supremo Tribunal Federal. Então, eu não posso culpar os ministros do Supremo por isso. Eles não têm a capacidade de, vamos dizer, imantar essas decisões. Elas acabam indo para a decisão do Supremo Tribunal Federal. Só para terminar telegraficamente, esse grande poder que o Supremo ganhou, esse, vamos dizer assim, grande protagonismo, né? O senhor, na sua opinião, é excessivo nesse momento ou faz parte da dialética normal e vai se ajustar ao longo dos anos durante a normal vida política desse país? Dentro deste momento é o reflexo da vida do país. Então não posso qualificar como anormal ou excessivo. É o reflexo da vida política do país. É saudável que isso aconteça assim? Não é saudável. Como não é saudável você ter instabilidade política, instabilidade jurídica, não é saudável. O ideal é você trabalhar na normalidade. Não é a situação atual. Então, diante dessa circunstância, o grau de exigência do Supremo Tribunal Federal por parte da sociedade é muito maior. E o que pode causar riscos de equívocos e de decisões erradas também. Claro, claro. Isa? Queria ir para a reforma tributária, né, que a gente está falando um pouco também disso. Sua análise sobre o texto atual? Bem, longe de ser o texto ideal, longe de ser a reforma tributária ideal, é a reforma tributária possível. Nós estamos já há 2 anos dentro desse debate. Eu, desde o início, defendi que a reforma tributária era necessária, era e é importante para o país. Eu já sabia que ela ficaria muito longe do ideal. Acho que evoluímos mais positivamente do que no retrocesso, no texto geral, que nesse momento está em aprovação no Congresso Nacional, Senado e Câmara. Entendo que o resultado final será um resultado melhor, mas ainda assim vai exigir ao longo do tempo ajustes, aperfeiçoamentos, melhorias e correções de injustiças que possam haver. Mas melhor do que a situação anterior será. O senhor foi governador de São Paulo e também trabalhou sempre no setor de serviços, ou seja, um estado e um setor que vão acabar sendo penalizados por essa reforma. São Paulo, assim, dependendo do cálculo, vamos ver como que vai ser, mas poderia ficar no 0 a 0, mais ou menos, porque vamos mudar agora o cálculo do imposto, não mais a produção, mas o consumo. E São Paulo tem uma população muito grande, consome muito, além de produzir muito, mas com certeza o setor de serviços vai ser o setor mais penalizado. O que o senhor acha, como na sua carreira, né, do ponto de vista da sua carreira e do ponto de vista dos setores que o senhor conhece, e também do Estado de São Paulo, é uma reforma que penaliza São Paulo e penaliza o setor de serviços, ou chegaremos também a um ponto de convergência evitando esse tipo de situações? De certa forma, no setor de serviços, a reforma penaliza o Brasil, não é só São Paulo. O setor de serviços conduz a economia brasileira, lidera a economia brasileira, não só apenas no estado de São Paulo, no país como um todo. Medidas que não puderem ser ajustadas neste momento na Câmara e no Senado, vinculadamente ao setor de serviços, podem provocar um impacto muito negativo. É o setor que mais emprega no país, é o setor de serviços. É o setor que mais gera renda e distribui renda no país, é o setor de serviços. Correções são necessárias e é preciso ter sensibilidade do Poder Legislativo para incorporar essas correções. E por isso que os setores da sociedade civil, do setor produtivo, estão muito mobilizados nos contatos com deputados, com senadores, para que esses ajustes possam ser feitos e minimizar um efeito negativo. Não é o desejo da reforma tributária, por óbvio, de quem a elaborou e muito menos do próprio governo federal, não importa se o governo é mais à esquerda ou mais à direita. O fato é que
O objetivo da reforma tributária é tornar mais justo o sistema e não mais injusto o sistema. Então é preciso ter cuidado com alguns pontos para que não aconteça exatamente isso. Ao invés de melhorar, piorar. Você disse que era muito a favor, né, dessa reforma antes da administrativa? A ordem, assim, você acha que a reforma As duas são importantes, mas eu acho que a reforma tributária, na ordem, ela seria mais importante, mais significativa no impacto positivo que eu espero que ela possa ter no país. A reforma administrativa é essencial, é necessária. São Paulo, eu quando fui governador, eu fiz a reforma administrativa, eu fiz a reforma previdenciária no estado de São Paulo. Foi o único estado que fez reforma administrativa, foi São Paulo. Outros fizeram ajustes. São Paulo foi o único estado que fez, em 2021 e 2022, uma reforma administrativa plena. Foram eliminadas 11 empresas, foram fechadas ou vendidas 11 empresas estatais, reduzindo o tamanho do Estado, melhorando a sua eficiência, reduzindo sangrias e dando uma demonstração clara de gestão administrativa eficiente, não gestão política de contemplação ou de atendimento a necessidades políticas, mas sim uma visão econômica. E o resultado disso foi um superávit fiscal em São Paulo, lembrando que fizemos também a reforma da Previdência, e nós entregamos ao atual governo, o governo Tarcísio Gomes de Freitas, 17 bilhões de reais em caixa, mais de 112 mil obras em execução e o Estado avançando e crescendo. E, felizmente, o atual governador vem dando continuidade a esses projetos, tem sido, tecnicamente falando, um bom governador, a meu ver, estou aqui à vontade, eu não sou do partido dele, aliás, estou fora da política e não pretendo retornar à política, mas eu entendo que, tecnicamente, dar continuidade ao que, de forma assertiva e correta, vinha acontecendo, é um gesto positivo do atual governo. O senhor está falando da política, mas não podemos evitar algumas perguntas políticas. Mas, antes disso, falando sobre o governo Tarcísio, acaba de ser aprovada a privatização da Sabesp. A sua análise sobre essa importantíssima operação, provavelmente a mais importante desse ano no Brasil inteiro, como um todo, né? De fato, a Sabesp é a terceira maior empresa de saneamento do mundo. Ou seja, não é um fato pequeno, não é uma circunstância menor. É hoje a maior estatal brasileira sendo colocada em mãos privadas. Então, fez bem o governo dar continuidade àquilo que nós iniciamos no nosso governo em São Paulo, com a modelagem através do IFC, que é o braço privado do Banco Mundial, você conhece bem isso, Caute, e o governo Tarcísio deu continuidade a essa modelagem. Talvez tenha cedido um pouco a mais do que o necessário para os entes políticos, prefeituras municipais, câmaras municipais, para poder viabilizar o processo de privatização. Mas, às vezes, as circunstâncias exigem isso. Então, eu não posso fazer um juízo pleno sobre isso, porque eu já não era governador. E, às vezes, as circunstâncias exigem que você ceda ou conceda mais para poder viabilizar um processo importante como se cristalizou a privatização da Sabesp. Eu espero que agora, nessa etapa pós-leilão, na B3, ela se conclua bem e possa haver justiça dentro do processo de ação social da Sabesp, mas também economicamente. Menor custo para a água, o tratamento da água, a entrega e a distribuição da água e os programas onde a Sabesp atua em saneamento e aperfeiçoamento na qualidade da água em São Paulo. E principalmente atender uma parcela, embora São Paulo tenha o maior percentual de municípios e munícipes atendido com água e esgoto, ainda há uma parcela do Estado que não tem água e esgoto. Eu entendo que com a privatização isso pode ocorrer, com uma capitalização forte e essa parcela minoritária que ainda não tem acesso à água tratada e ao esgoto possa ter. E que a Sabesp seja uma empresa saudável, como sempre foi. Quero lembrar que ela já era uma empresa paraestatal, ela de controle estatal, mas já com capital privado, capital em bolsa, tanto no Brasil quanto em Nova York também. Então, na súmula, uma boa iniciativa do atual governo, do governo de São Paulo. Essa questão, só para pegar um gancho também, o senhor disse que o governador cedeu demais, ou cedeu no contexto em que ele teve que trabalhar. Eu queria colocar, pode ter cedido. Pode ter cedido, mas ele conseguiu, pelo menos, privatizar. Outros governos não conseguiram fazer o mesmo trabalho, porque provavelmente não tiveram a mesma articulação com as assembleias. Mas a pergunta que lhe faço é mais uma questão ideológica, vamos dizer assim, uma questão ideal, aliás, mais do que ideológica. Por que é tão difícil privatizar no Brasil?
Por que temos tanta dificuldade na sua experiência, na sua gestão municipal, estadual? Por que é tão difícil vender empresas estatais que evidentemente não são eficientes, cujas contas demonstram isso? A Sabesp era uma empresa superavitária, não tinha esse problema, mas podia ser ainda mais eficiente do que era. Isso. Por que no Brasil temos tanta resistência a privatizar empresas que claramente não estão fazendo o seu trabalho? Cauti, uma boa pergunta, que aliás certamente você responde aos seus alunos nas universidades onde você é professor, fora aqui da bancada da BMC News, onde você atua. Eu sou um liberal, hoje um liberal social, depois da experiência como prefeito e como governador, mas sempre fui um liberal. Nós desestatizamos e diminuímos o tamanho do Estado enquanto prefeito, também enquanto governador. E por quê? Não é análise da ineficiência de uma estatal, é que o Estado não precisa cumprir o papel onde ele não é necessário, onde não é essencial. O Estado tem que ser essencial naquilo onde é prioridade absoluta: saúde, educação, combate à pobreza, aquilo que a presença do Estado salva vidas e protege as pessoas mais vulneráveis de um município, de um Estado ou de um país. É aí sim que o Estado tem que estar presente. Um Estado mais enxuto, ele consegue ser mais eficiente, ter mais recursos e ser menos corrupto, porque as estruturas são mais transparentes. Então, o governo do Estado de São Paulo, na atual gestão Tarcísio de Freitas, tem essa visão, e eu apoio, é correto isso. Diminuir o tamanho do Estado. O Estado pode ser menor. Nós fizemos esse esforço bem sucedido em 4 anos de governo, Isa. Mas você não consegue fazer tudo em 4 anos de governo. É preciso que haja continuidade no processo. Aliás, a estabilidade democrática em governos que se sucedem, mesmo com diferenças ideológicas e partidárias, é dar continuidade a esses programas com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população. E é o que está acontecendo aqui em São Paulo. Isa. Ainda sobre essas questões econômicas, queria, não sei se dá tempo para a gente falar sobre o Banco Central. À vontade. Nesse primeiro bloco. A gente tem a perspectiva de um pré-candidato, né, Gabriel Galípolo, para o Banco Central. Qual que é a sua opinião? Eu gosto do Gabriel Galípolo, eu conheço. Tecnicamente, ele é preparado para isso. Além do que, neste momento, como diretor do Banco Central, ele tem tido esse exercício de conhecer a máquina pública diante de um organismo autônomo, como é o Banco Central do Brasil, e isso facilita muito a decisão futura. Isso não foi anunciado ainda, mas se for a escolha do governo de que ele seja o sucessor de Roberto Campos Neto, eu acho que o Banco Central estará em boas mãos. Vamos pegar um gancho, né, com essa resposta, mas antes disso, vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui no nosso BMC Talks com a entrevista exclusiva ao ex-governador, ex-prefeito e fundador do LIDE, João Dória. Não saia daí, voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre política, economia e também o futuro do Brasil. Temos aqui um convidado especial para o nosso BMC Talks número 100, que é o ex-governador de São Paulo, ex-prefeito de São Paulo e fundador do LIDE, João Dória. Governador, sempre um prazer tê-lo conosco. A gente estava falando sobre o Banco Central do Brasil. Vai ter mudança no comando agora no final do ano. Gabriel Galípolo, candidato, o principal candidato a substituir o atual presidente Roberto Campos Neto. Mas o grande debate hoje, além do futuro presidente do Banco Central, é qual será a futura, vamos dizer assim, futura impostação do Banco Central, além da autonomia, que hoje já é garantida por lei, a independência financeira. Há um debate em andamento lá em Brasília, parece que até setembro, outubro, isso deverá ser definido. Qual a sua opinião sobre a possibilidade do Banco Central se tornar, além de autônomo, independente financeiramente do Executivo? Cauti, essa é a melhor opção para o Banco Central do Brasil, como os principais bancos centrais do mundo, na União Europeia, nos Estados Unidos, no Canadá, em outras nações, funciona assim. Portanto, esse é um bom caminho. O Banco Central do Brasil já tem a sua autonomia determinada constitucionalmente, foi aprovado, e aquele que assume a presidência do Banco Central, ele tem a sua independência. Torço, aliás, repito, para que o sucessor de Roberto Campos Neto seja Gabriel Galípolo, primeiro porque ele é uma pessoa com conhecimento, uma vivência de mercado, não vejo nele um ser político, embora haja uma vinculação, mas vejo ele com um grau de autonomia tecnicamente preparado para suceder
o comando do Banco Central do Brasil. Agora, em setembro, como você colocou, pelo menos é o que se diz em Brasília, isso deverá acontecer 3 meses antes do encerramento do período de gestão de Roberto Campos Neto, que se encerra em 31 de dezembro deste ano. Isa, só me permite, só para essa questão interessante, esse endorsement que o senhor fez do Galípolo, então, o senhor não tem medo, não tem preocupação que a futura gestão do Banco Central possa ser uma gestão como tivemos em gestões do PT do passado, com solavancos na taxa de juros, reduções abruptas e, eventualmente, inflação fora de controle, como aconteceu poucos anos, quando o senhor foi eleito, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, era um momento de inflação muito alta por causa de um Banco Central que não era, aliás, não, isso foi um pouco antes, já era outra gestão do Banco Central, mas o senhor então não tem medo de uma eventual gestão Gabriel Galípolo em termos de mudanças radicais de impostação na gestão da Selic? Caute, não acredito, porque seria um desastre. E um desastre que já teve uma história no passado que levou ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. Eu duvido que o novo presidente do Banco Central do Brasil queira produzir circunstâncias como as que ocorreram e que possam levar à desestabilização política do atual governo, do governo Lula, e levar novamente uma circunstância onde possa o Congresso Nacional debater o impeachment do presidente da República. Que ganho haverá numa circunstância como essa? O prejuízo é de todos. Claro. Mas, governador, você não acha que a escolha dele é justamente para se alinhar ao discurso de Lula, que está sempre ali reclamando que a taxa Selic está alta? Ele, inclusive, já deu declarações criticando as decisões de Roberto Campos Neto. Você não acha que ele vai nessa linha mais radical do PT, que quer essas políticas econômicas mais, de uma forma mais contrárias às liberais, inclusive contrárias até do ministro Haddad? Isso, eu não sou juiz nem promotor público, mas um bom observador. Todas as decisões do Banco Central, já com Gabriel Galípolo à diretoria do Banco Central, portanto, como membro integrante da direção do Banco Central, não foram contestatórias ao Banco Central, nem as decisões corretas, a meu ver, do Banco Central de conter a inflação. E uma das formas é exatamente através da taxa Selic. Eu não vi uma posição de rebeldia de Gabriel Galípolo à frente da diretoria que ele ocupa no Banco Central. Nesse sentido, ele não deu nenhuma demonstração, exceto de bom senso, equilíbrio e razonabilidade. Eu tenho mais razões para acreditar que ele continuará sendo uma pessoa razoável e não movida por pressões políticas. Agora, governador, vamos voltar um pouquinho a falar do LIDE e do evento dessa semana e também da expansão internacional do LIDE. O LIDE está crescendo cada vez mais, está abrindo sedes, escritórios em vários lugares do mundo, está se tornando quase uma rede diplomática, vamos dizer assim, alternativa, né? Diplomática econômica, pelo menos, para o Brasil. Como é que está sendo essa novidade? Como que as empresas brasileiras estão vendo esse dinamismo do LIDE e como que vocês estão ajudando as empresas brasileiras? Quais são as maiores demandas também dessas empresas no caso de expansão internacional? Caute, obrigado pela sua análise e grato também pela pergunta. O LIDE não pretende ser uma alternativa, e sim uma complementariedade. Nós não desejamos nem substituir o Itamaraty, nem o governo brasileiro nas iniciativas bilaterais internacionais. Mas o LIDE hoje tem muita consistência, são 21 anos de existência, nós temos 18 unidades internacionais, estamos em todos os continentes. Agora, em setembro, daqui a 20 dias, estaremos abrindo a nossa 19ª unidade em Mumbai, na Índia, e com isso criando mais canais para aumentar a relação bilateral econômica do Brasil com a potência que é a Índia, o país que vai crescer mais do que a China, provavelmente crescerá mais do que a China nesse ano de 2024, e até o final do ano estaremos com mais uma unidade na África, no Marrocos. Portanto, é uma capilaridade grande e com estruturas locais também fortalecidas. Você mesmo já teve a oportunidade em eventos internacionais, como correspondente estrangeiro que é, e inclusive presidindo a Associação dos Correspondentes Estrangeiros, de visualizar, participar e compreender a importância dessas iniciativas, que não confrontam com o governo, nem têm esse objetivo, e sim de complementariedade e fortalecer os canais diretos, Isa, entre empresários estrangeiros e empresários brasileiros. Talvez usando menos os canais políticos e mais os canais empresariais. Vou chamar de novo então para o nosso público ver o logo desse evento que vai acontecer agora no Rio de Janeiro, nesta semana, do dia 15 a 17 de agosto, da quinta a sábado, lá no Hotel Fairmont de Copacabana. Vai ter presença estrangeira, governador? Antes de passar para a Isa, vai ter presença de empresários estrangeiros também ou teremos outros eventos do LIDE dedicados para estrangeiros chegarem no Brasil para investir mais? Neste evento, apenas empresários brasileiros. Agora, em setembro,
teremos um evento internacional em Paris, depois em outubro em Londres e novembro em Lisboa. E logo em janeiro, dezembro não, é um mês mais complexo, é um período de festas, e já em janeiro em Zurique, imediatamente após o World Economic Forum em Davos. Então, este evento é um evento essencialmente do empresariado brasileiro. Perfeito. Isa. Governador, no bloco anterior, o senhor comentou que antes era um liberal e hoje é um liberal... Não, é um liberal social. Antes era o quê? Só um liberal? Uma boa pergunta, boa percepção. Você vê que as mulheres são muito atentas, né? Mais curiosas, né? Mais do que os homens, isso mesmo. A sua sensibilidade está correta. Eu, de fato, quando assumiu o governo da cidade de São Paulo, em 2016, como prefeito eleito no primeiro turno, como você lembrou, um fato único na história política de São Paulo, eu entrei como liberal. Eu sempre defendi teses liberais. Eu estudei nos Estados Unidos, na Universidade de Georgetown, estudei na França, estudei na Itália. Tenho convicções liberais. Mas depois do período de governo, à frente da prefeitura e à frente do governo do Estado de São Paulo, eu assumi uma condição de liberal social, porque eu vi na prática a importância do fator do Estado na condução das políticas sociais, sobretudo na área de saúde, na área de habitação, na área de proteção aos mais pobres, na área de atendimento àqueles que são extremamente vulneráveis. Não há como imaginar que a solução para isso seja uma solução liberal privada, apenas na geração de empregos. Eu gostaria que fosse, mas a realidade me mostrou que não é assim. E eu assumi até com humildade que, tendo entrado como liberal, deixei o governo de São Paulo como um liberal social. Aliás, é uma posição que eu defendo. O Estado tem que ser desestatizante, o Estado pode e deve ser menor, mas o Estado não pode abrir mão da sua condição eficiente e proba e honesta de ser um indutor de políticas sociais, sobretudo para a camada mais vulnerável da população. Isso é um dever do Estado. Deixa eu só complementar em relação a essa pergunta. Então, como equilibrar a responsabilidade fiscal com investimentos sociais? Primeiro, o investimento da educação, Isa. O Brasil só será um país pleno, um país de uma democracia fortalecida e um país em condição de ter um crescimento acelerado quando tiver 100% da sua população educada. 100%. Nós não podemos ter analfabetos no Brasil, nem semi-analfabetos, nem um sistema de educação fragilizado. Precisamos ter escolas de tempo integral, 8 horas de aula, desde o período da creche, desde a educação infantil, passando por todos os estágios, até antes do ensino universitário ou do ensino técnico, com escolas de tempo integral, 8 horas de aula dia, 4 ou 5 refeições por dia, para garantir também segurança alimentar, qualidade mínima de vida para crianças e jovens. É isso que vai fazer a diferença no Brasil. Esse é o exemplo de Singapura, esse é o exemplo da Coreia do Sul, esse é o exemplo de outros países que cresceram e se multiplicaram na sua riqueza e na sua prosperidade, tomando como referência a educação do seu povo. O Brasil não faz um bom programa de educação, infelizmente. Eu não estou acusando este governo ou o governo que passou. Eu digo como nação, a política de Estado não é boa na área de educação. Isso passa também pelo município, passa pelo Estado. Essa é a grande transformação. Isso é dever do Estado. Você não pode imaginar que o setor privado, ainda que faça educação infantil, em todos os seus níveis, secundário, educação básica, fundamental, é dever do Estado. É o investimento que o Estado deve realizar. Óbvio que o setor privado pode, como já vem fazendo, e bem, na sua maioria, programas dessa natureza, mas quem conduz, quem deve liderar esse processo é o Estado. Antes de abrir para a política com as perguntas sobre a atualidade mais estreita, só para terminar esse assunto, governador, é interessante, bom, como professor eu assino embaixo tudo o que o senhor disse, mas fazendo uma provocação, quanto que esta atuação do Estado mais contundente, mais intensa, mais até direta em tentar limitar ou aliviar um pouco as sofrências nas camadas menos favorecidas da população, pode se tornar dependência também. Porque hoje no Brasil temos uma situação de 1 brasileiro a cada 4 que recebe, por exemplo, Bolsa Família. Cerca de 100 milhões de brasileiros recebem de forma direta ou indireta algum tipo de subsídios públicos. E temos uma produtividade no Brasil que não cresce há pelo menos 30 anos. Então, na sua opinião, como conciliar esse dever do Estado, até um dever humanista do Estado, em tentar evitar a extrema pobreza, com o risco de uma dependência de camadas cada vez maiores da população, uma dependência que pode se tornar também um fator eleitoral, como a gente viu, por exemplo, eleições em países vizinhos, onde há
a obtenção de um benefício social equivale a um voto para o governo que concedeu aquele benefício? Caute, sem tirar o dever e a obrigação do Estado, Isa, de proteger o cidadão mais pobre, mais humilde, seja qual for a sua idade, sobretudo com saúde e educação, é geração de empregos. O Estado pode ser um grande indutor de geração de empregos, com políticas públicas corretas, com segurança jurídica, com programas ousados de buscar investidores internacionais que têm interesse em investir aqui no Brasil, um país continental, com a qualidade que tem o Brasil na área hídrica, na área mineral, em recursos naturais, energias renováveis, um solo fértil e 215 milhões de brasileiros. O país tem tudo. E eu não falo isso como uma colocação banalizada de repetir aquilo que já se fala há 30 ou 40 anos no Brasil, mas é preciso ter governos responsáveis, inovadores e que possam atrair para o Brasil investidores internacionais e garantir o seu investimento aqui será preservado. Recentemente eu vi uma notícia, aliás, esta semana eu vi na Folha de São Paulo a notícia de que, por iniciativa de parlamentares no governo, no Legislativo Federal, na Câmara Federal, medidas que possam condenar empresas estrangeiras por serem detentoras de território aqui no Brasil. Isso é de um absurdo sem tamanho. Ou seja, uma indústria que está aqui no Brasil, que produz automóveis e que tem uma fábrica em 1 hectare, ela pode ser condenada porque ela é dona de 1 hectare, onde ela é produtiva na geração de emprego, de oportunidade para a produção automobilística, porque o capital dela não é nacional. Ou uma empresa que produz celulose e que precisa plantar eucalipto para poder colher o eucalipto, para poder fazer a celulose, ela tem que ser condenada porque ela é detentora de um território nacional. Isso é de um xenofobismo infantil, para ser educado, e de um absurdo sem tamanho. Isso provoca a insegurança jurídica que eu comentei com você. Como é que alguém pode investir aqui? Então, amanhã eu venho aqui, compro uma fábrica, compro uma área e vão dizer que eu estou agredindo constitucionalmente o país e estou sendo um agressor do país. Não tem o menor sentido. Agora, isso não é coisa do passado, agora, exatamente nesse momento. Então, são fatos como esse que inibem o investidor internacional de pensar no Brasil de uma maneira mais séria e de uma maneira mais consistente. O Brasil precisa estar mais presente no universo internacional, estabilizar qualquer dúvida em relação à insegurança jurídica, garantir que as regras serão obedecidas e oferecer condições adequadas para que esse investidor venha para cá. Questão ambiental. Eu sou um defensor da sustentabilidade, do meio ambiente. Minha vida foi feita também dentro da SOS Mata Atlântica, com o aprendizado de uma instituição privada, independente, que é uma referência internacional. Mas você não pode, para um projeto, levar 4 anos para aprovar um projeto de implantação de qualquer planta industrial, ou de outra natureza, porque 4 anos para o investidor você inviabiliza o investimento programado, que levou 4 anos para fazer uma aprovação, ou ter uma visão xenófoba, olha, não pode explorar o petróleo a 200 quilômetros da foz do Rio Amazonas, porque isso vai ser um atentado ao meio ambiente. Não vai ser um atentado ao meio ambiente. Com regras, com princípios e com a vigilância de agências independentes, isso não vai acontecer. Então, circunstâncias como essa impedem que o Brasil tenha um papel que poderia estar tendo nesse momento. Papel que tem a Austrália, papel que tem a Índia, papel que tem Singapura, um estado do tamanho menor que a cidade de São Paulo e de uma prosperidade absoluta, ou a Coreia do Sul, um exemplo de um país que era um país pobre e miserável 30, 40 anos atrás, hoje é de um desenvolvimento socioeconômico extraordinário. Não tem miséria na Coreia do Sul. A China, eu fui à China em 1987, Isa. Hoje a China é um país completamente diferente. E eu não defendo o regime comunista chinês, mas eu reconheço a evolução que a China teve, pela mesma razão que teve Singapura e que teve Coreia do Sul. Ou outros países poderiam ser colocados como exemplo. Educação, Caute. Educação, formação, qualificação e respeito também pelo entendimento dos investimentos necessários para o crescimento de um país e da prosperidade do seu povo.
Vamos terminar o nosso papo, temos mais alguns minutinhos, mas não podemos evitar de falar de política, né? Então, Isa, Flores de Ouro, faz um pouquinho, porque agora vamos para a política eleição, né? Mais, exatamente, política eleitoreira, vamos dizer assim. Isa, por favor. Tivemos o primeiro debate, né, entre os candidatos à prefeitura. O senhor foi prefeito eleito em primeiro turno. Primeiro, uma avaliação, né, desse debate e se é possível, há chances de alguém ser eleito em primeiro turno? Na sua opinião? Primeiro turno, não há, isso é fato. Não é pelo fato de eu ter sido eleito em primeiro turno que eu torço para que não haja uma eleição decidida em primeiro turno. Mas essa hipótese, ela inexiste neste pleito, neste momento aqui na cidade de São Paulo. Eu não gostei do debate, achei o debate ofensivo, um debate pouco propositivo nas ideias e muito ofensivo, demasiadamente ofensivo. Todo debate tem embate, é impossível não ter. Eu disputei 2 eleições, venci essas eleições no âmbito municipal, como prefeito de São Paulo, depois como governador, 2016 e 2018. Eu disputei 3 prévias do PSDB. Não sei se é mais difícil disputar e vencer prévia do PSDB do que eleições proporcionais. Há dúvidas, há controvérsias sobre isso. Então foram 5 eleições que eu disputei e em todas elas foram intensos os debates. Então há um certo momento onde o destempero acaba prevalecendo. Mas no debate que eu assisti pela televisão, houve só destempero. Houve pouco tempo de debate programático e muito tempo dedicado às ofensas pessoais, até colocações de ordem pessoal, de esposa, de filhos, de hábitos pessoais. Isso não interessa ao eleitor. O eleitor quer saber qual é o programa que você está apresentando como candidato para melhorar a sua cidade. Não está preocupado se você é casado, se é descasado, qual é a sua tendência, qual é a sua opção sexual. Ela está interessada em saber, você é capaz de melhorar a minha qualidade de vida? Eu não vi isso no debate. Você acha que isso aconteceu? Redes sociais estão influenciando cada vez mais o debate, tem mais necessidade de um imediatismo e até de aparecer de alguma forma em 15 segundos de um jeito... Né? Exatamente. Não falam mais para o público, falam para o corte das redes sociais. Qual que é a sua opinião? Por que isso está acontecendo? É uma influência ruim. Mas isso, quem conduz é quem está no debate, obviamente. Você não tem uma rede social mandando numa pessoa que senta-se, como nós estamos sentados aqui na bancada da BMC, e a rede social é que vai pautar o que você vai perguntar para o seu concorrente, para o seu adversário naquele debate. Você que tem que ter discernimento para poder perguntar e conduzir a sua proposição e um debate mais altivo. Em 2016, eu disputei a eleição com Fernando Haddad, com Marta Suplicy, com Luiz Orondina, também havia o Celso Russomano, o falecido Major Olímpio, que era um deputado estadual, e outros, mas eram esses que participavam dos debates. Havia momentos, vamos dizer, onde havia o momento mais de choque, mas nunca no nível que eu vi ontem à noite aqui em São Paulo, um nível ruim. E uma demonstração que pode, se prosseguir dentro dessa linha, isso pode criar uma profunda frustração por parte do eleitor, mas é nisso que eu tenho que votar? Em pessoas que não se respeitam, não conseguem ter minimamente uma capacidade ordenativa de dizer com clareza o que vão fazer para a saúde, para a educação, o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida da cidade onde eu moro? Isso pode criar uma frustração e isso ampliar o voto nulo ou o voto de protesto. Quer dizer, ou você anula o voto ou você simplesmente se abstém. Ou voto em branco. Ou voto em branco. É muito ruim. Há uma propensão. Se prosseguir nessa linha, nós vamos ter uma abstenção enorme. E é muito ruim isso. Isso é a antítese da democracia. Claro. Isa, temos mais 2, 3 minutinhos. Última pergunta. Candidato. As piores você põe para isso. Governador, o candidato Pablo Marçal, em suas falas, tanto na rede social e também no debate, ele diz que o senhor que comanda a Prefeitura de São Paulo, então, independente se o senhor está à frente da Prefeitura mesmo ou não, né, se Nunes ganhar, é o senhor que comanda há alguns anos. Né? Eu queria te dar a oportunidade para esclarecer isso e também saiu que ele contratou um seu colaborador, ex-colaborador de campanha, agora para ser o coordenador de campanha dele. Bom, sobre isso eu não tenho nada a comentar. O Pablo Marçal, como candidato, contrata quem ele desejar. Eu agradeço até a lisonjeira colocação de que eu comando a Prefeitura de São Paulo. Isso, obviamente, que não é verdade. O comando da cidade de São Paulo é do atual prefeito, Ricardo Nunes, e antes do Ricardo, o Bruno Covas, que foi
meu vice-prefeito, escolhido por mim, nós nos elegemos, infelizmente por uma fatalidade perdemos o Bruno Covas e a sucessão foi dada ao seu vice, Ricardo Nunes, que é quem comanda a cidade de São Paulo. Eu não tenho nenhum comando, nem tenho nenhuma pretensão nesse sentido. Hoje eu sou um cidadão que retornou à vida privada e, como tal, na sociedade civil, quero ser uma pessoa atenta e quero ajudar e contribuir para a melhoria da cidade onde eu vivo, do estado onde eu estou e do país onde moro, mas sem nenhuma outra pretensão. Então, agradeço ao Pablo Marçal essa relevância que eu não tenho e não desejo ter. Governador, a gente teria 1 milhão de outras perguntas aqui, mas infelizmente da produção estão dizendo que o tempo acabou. Eu queria agradecer muitíssimo a sua presença nesse Talks especial número 100. Antes disso, antes de nós despedir, vamos dar mais uma olhada no evento que vai acontecer agora no Rio de Janeiro, no dia dia 15 e 17 de agosto, o 23º Fórum Empresarial do LEAD, lá no Rio de Janeiro, Hotel Fairmont, e vai ter também o streaming online, ou seja, quem quiser assistir vai poder assistir nos canais do YouTube do LEAD. Governador, muito obrigado. Agora sim, o tempo infelizmente se esgotou. Foi um prazer e sempre uma honra ter conosco. Muito obrigado a você, Isa. Muito obrigado também. Obrigado a vocês que estão nos acompanhando aqui na BMC News. Parabéns por 100 programas realizados. Se desejar, quando completar 200, me convide, eu estarei aqui. Já está convidado, convite feito. No dia 16 de agosto, você colocou bem, pelo streaming da TV Lead.com, você vai poder acompanhar das 8 da manhã até 6 horas da tarde, todos os debates que vão acontecer no Fórum, 23º Fórum Empresarial no Rio de Janeiro. Mais uma vez, grato a todos. Bom final de semana. Muito obrigado, governador. Muito obrigado, Isa Takaki. Muito obrigado a vocês que estão seguindo a gente aqui na BMC. Continue com a nossa programação e a gente se vê na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção. Uma ótima noite e até mais.